aí pessoal, tudo bom? Eu sou Sol Gomes, para quem não me conhece, e esse é o canal Anti-Sol que Mal Acompanhada. Bom, hoje eu vim aqui com uns lencinhos, né? Eu tô com as minhas xuxinhas aqui, tal. Acabei de comprar, fui comprar pão, encontrei com uma amiga, né? E falei assim, me deu um insight assim, falei assim, eu quero conversar sobre isso. Encontrei com Renata, né, uma amiga de ponto de ônibus, né, que virou amiga, assim, né, pessoa muito querida. E aquela coisa assim, né, gente, você pega o mesmo ônibus, né, no mesmo horário todos os dias, você cria uma amizade assim de infância com as pessoas ali, porque são sempre as mesmas pessoas. Eu não sei se você já passou por isso, mas né? E Renata, aquela coisa de ponto e tal, todo dia. E depois Renata ficou grávida. Ela saiu de licença, né, para ter a Helena. E eu saí da empresa que eu trabalhava, então desencontramos, né? Embora, né, a gente mora no mesmo bairro. Aí hoje eu tava saindo da padaria, encontrei, ela mexeu comigo, eu falei, nossa, quanto tempo, Helena. Helena tá com 1 ano e 6 meses. Falei assim, gente, 1 ano e 6 meses. Como o tempo passa, né? Helena tá na creche. E eu fiquei pensando assim, gente, como o tempo passa, como o tempo tem passado assim, rápido. Ou é a gente que não, sabe, não tá. A gente que não tá percebendo as coisas, né? Não tá notando as coisas. Mas, quer dizer, se a gente pensar nesse ano, a gente está em outubro, né? Hoje é 23 de outubro, então, como o ano passou, né? Está passando rápido, né? Não sei se a gente fala graças a Deus ou ai, ainda, né? Já podia ser Natal. E que ano, gente, que ano, que ano. Ultimamente, assim, tem muita coisa que eu vou comentar no Face e eu falo, gente, que ano sabe, de coisas assim turbulentas, de tragédias, sabe? E o ano nem terminou ainda, né? Só Deus sabe o que ainda nos espera. E por muitas vezes esse ano eu me senti assim muito desmotivada, sabe? Por várias vezes, assim, de um desânimo assim profundo mesmo, sabe? Um desânimo de você assim ter que pedir força para você levantar da cama, né? E você correr atrás, você vencer o dia, sabe? Vencer as atividades, vencer, né, as suas atividades que você tem para fazer. E assim, muitas vezes sem motivo, né? Eu não sei se você se sente assim ou você se sentiu assim algumas vezes assim desse ano, né? Por várias vezes, mas eu me senti assim, sabe, desmotivada, sabe, um peso, uma tristeza, sabe? Então, assim, por alguns dias, que não eram dias consecutivos, eu fiquei com preguiça, não vou falar que é preguiça, mas eu fiquei com desânimo de ler a Bíblia, desânimo de orar, sabe? De achar que Deus não tá nem aí pra mim, de que, pra que eu vou ajoelhar e orar, porque, né, pra que eu vou pedir, ele não vai me atender mesmo, né? Deve estar ocupado com outras coisas, né? Então, assim, eu me senti assim várias vezes, né? E é uma coisa assim que a gente não tem muita explicação. E eu comecei essa semana, eu tava pensando assim, nesse desânimo, e eu, né, às vezes até falta de coragem de enfrentar determinadas coisas, né, determinadas situações. E aí eu fiquei pensando assim, falei assim, gente, mas onde foi por que eu tô assim, me sentindo desencorajada, né? E aí eu estava comentando com a professora Estela, a professora da EBD, falando que essa semana eu estava lendo no livro de Philip Yancey, são perguntas, né, respostas que você precisa ter.
E ele cita o que um teólogo, né, o Chesterton, que Stella ama, né? Ele falou que a criança, a criança balança muito assim, né, as pernas por excesso de energia, por excesso de vida, né? E criança realmente não cansa. Você joga pra cima, né, e tal, coloca no chão e ela quer de novo, né? Quando ela não fala, ela balança o corpo todo, que é pra você fazer de novo, né? Então, tudo é de novo, ela não cansa. É a mesma coisa, mas ela não cansa, aquela coisa monótona, né? Ou então você dá um susto nela, brinca assim com ela, ou você espirra, a criança adora, adora rir de espirra, aí você fica fingindo que tá espirrando e você fica fingindo que tá espirrando várias vezes, né? E ela não cansa, ela tá sempre rindo. E o Chesterton, né, ele fala que ele usa o exemplo assim de Deus, é como se Deus falasse assim, sol, né, o sol, levanta, né, tá na hora de você aparecer, isso assim todos os dias, né, todos os dias. E nós, né, todo mundo, né, que tá adulto hoje já foi criança, só que nós, a gente se cansa, a gente acha essas coisas assim, monótonas, é como se a gente envelhecesse e a nossa adoração também envelhecesse, mas Deus continuasse jovem, né? Porque tudo é de novo, as coisas continuam acontecendo, a gente vai envelhecendo, né? Um morre aqui, outro morre ali, mas as coisas, gente, o mundo ele vai caminhando. Então é como se a nossa adoração também envelhecesse, né? Então eu acho que é um pouco isso também. Aí eu lembrei de algumas coisas assim que eu fiz. Um fato, né? Eu lembro que vários anos atrás, que é redundante, tá, gente? Mas eu quero falar assim. Eu fui chamada para participar de uma clínica de música que ia acontecer, inclusive, na segunda igreja. Isso tem tempo. Era um coral do Kentucky que estava aí. Houve uma fase aqui em Cachoeiro que vinha muitos estrangeiros, né, desse estado do Kentucky, nos Estados Unidos. E aí falou assim, Sol, você fala inglês e tal? Eu falei assim, beleza, posso ir lá, de repente ajudo, bom dia, boa tarde, dar algum direcionamento e tal, porque vai ter mais gente lá, não vai? Vai, claro, nossa, vai ter mais intérpretes, tudo bem. E eu nunca tinha feito nada disso, né, gente? Nessa época, nem viajado para o exterior, não tinha feito nada. E aí eu fui chamada, e aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, beleza, tal, me colocaram lá na frente para eu traduzir toda a clínica. Eu entrei em desespero, queria ir embora, porque eu era a pessoa que mais sabia inglês ali, e eu não sabia assim tanto, né? Gente, mas eu fiquei com tanto medo, eu entrei em desespero, eu pedi tanto a Deus, sabe? Eles falavam de laringe, não sei o que, coisa que eu não sabia falar, sabe? Voz e tal, e eles assim, pacientes, eles explicavam, né? Eu perguntava de novo, aí passava informação. Foi muito desafiador, sabe? Se eu falar assim, foi extremamente difícil, foi muito difícil. Mas eu consegui passar a mensagem, tá? No final tava assim, craque. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, quando eu saí dali depois, passado assim, aquela adrenalina toda, né? O pessoal depois aplaudiu e tal, mas tipo assim, eles, né, pediram, né, o pessoal me aplaudir porque eu tinha ido muito bem, e eles me entendiam, eu falava. Mas foi assim uma situação tão complicada, assim, tão difícil, mas por mais que eu tenha querido assim fugir, eu enfrentei a situação, né? Então foi um ato assim de coragem, assim como a minha primeira viagem para o exterior que eu fui sozinha, eu fiquei numa tristeza assim antes, sabe? Porque eu nunca tinha sequer entrado no avião, gente, eu não sabia nem colocar o cinto. Coloquei na hora de sair, eu precisei pedir ajuda para alguém tirar, que eu não estava conseguindo tirar, né? Então, assim, são situações que a gente vai pensando, e eu fico pensando assim,
a coragem, né, que a gente tinha antes e que agora, né, parece que ela some, esse ato de você levantar e de você assim realmente enfrentar situações, né, que vão aparecendo, né? E, e é isso, perceber que o tempo, né, ele vai passando e a gente vai envelhecendo também, né? Não apenas assim nos anos de idade, mas muitas vezes também em nossas, sabe, nossas coragens, né? Então assim, eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver, que eu preciso vencer, que eu preciso, sabe, vestir, né, a roupa assim da batalha, mas tem hora que eu fico assim desanimada de vencer de ir atrás dessas batalhas, entende? Eu não e eu não sou uma pessoa covarde, não sou, mas por várias vezes esse ano eu fiquei assim, não vou não, porque ah, não quero ter que passar por isso. Eu quero, sabe, quero escolher as coisas que eu tenho que fazer e tal. Então, assim, é, o tempo ele vai passando e você, na verdade, você tem que começar, você tem que ver, né, o que te faz não ter ânimo de enfrentar determinadas coisas, né? E a gente precisa resgatar isso em nós. A verdade, né? Eu acho que esse vídeo é isso. Talvez eu esteja assim buscando, né? Talvez em você aí essa, sabe, essa energia, né? Essa oração, assim, para a gente se ajudar a ter coragem de enfrentar todas as dificuldades, né, que a gente tem enfrentado aqui no Brasil, nas nossas famílias, na nossa cidade. Então, assim, hoje, quando eu vi a Renata indo trabalhar, né, que a filha dela fica na creche o dia inteiro, quer ficar perto do serviço dela, perto do trabalho dela, depois ela pega, o marido leva, ela pega. Então, assim, é uma luta, né? Então, assim, todo dia ela se imune de coragem, aquela coisa, vamos lutar, vamos embora, vamos. E cada um tá tendo, né? Está tendo as suas lutas, né? Cada um está passando pelas suas adversidades, né? Então, assim, são coisas que viver é um ato de coragem, gente. Viver no Brasil, nessa situação que a gente está hoje, tem sido um ato de coragem, né? Então, quando eu, sabe, as pessoas estão passando por batalhas, né? E as pessoas passam por batalhas todos os dias, quer seja, gente, pela opção de vida que eles tiveram, tá? Que nós temos. Então, assim, quer seja por aquilo que nós optamos ser ou fazer, então todos os dias a gente está enfrentando batalhas. E a gente precisa ter coragem para isso. Coragem. Né? Relembrar esses atos de coragem que a gente já teve, que a gente já passou na vida, para a gente ter força para continuar. Tá? Eu acho que esse vídeo não é um vídeo motivacional, de jeito nenhum, é falar que todos nós estamos enfrentando dificuldades, todos nós estamos passando por dificuldades, então às vezes é difícil levantar da cama, sabe? É difícil dar o primeiro passo. Então assim, mas se a gente assim unir forças para isso, a gente pode conseguir, né? Então assim, não desista, tá? Porque realmente é um esforço diário. Viver é um esforço diário. Então, não sei aquilo que você acredita, tá? Mas há um Deus que tudo pode, sabe? É um Deus que tudo pode. E a vida, ela tá aí para ser vivida, não sei por quanto tempo, né?
cada um vai ter, mas